Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão formar e capacitar líderes de alta relevância a responderem aos desafios impostos por um novo mundo em mudança constante. Em resultado, a Jetro consolida um novo comportamento e um novo posicionamento ético e comportamental, capaz de aperfeiçoar e influenciar políticas públicas sempre em prol do ser humano e através da ação diplomática humanitária e de políticas governamentais de formação de compliance. Em nome da Jetro International, eu renovo nosso boa noite e bem-vindos a todos e todas que estão nessa sala. Cabe a mim dizer que esse programa tem produção independente, porque ele será gravado, está sendo gravado e será publicado em nosso canal no YouTube, que será acessado por todos os países do globo terrestre. Hoje, nós temos a grata satisfação, a alegria e a honra de mais uma vez receber nesta sala, nesse espaço de troca de experiências e de aprimoramento espiritual, o nosso mestre J.B. Oliveira. J.B. Oliveira é advogado, conselheiro, foi conselheiro da OAB de São Paulo em 3 mandatos, é jornalista, ex-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é ex-vice-presidente da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, que é responsável pela impressão e distribuição do Diário Oficial do Estado, é professor nas áreas de comunicação, direito, perícia judicial e arbitragem. Também é ex-docente dos cursos de mestrado e doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É presidente do Instituto JB de Educação e Capacitação Profissional. Também é escritor com 9 livros publicados, mais 2 em coautoria. É membro da Academia Cristã de Letras, Academia Paulista Evangélica de Letras e Academia William Shakespeare. É membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Também é juiz arbitral e perito judicial. E ainda, com muita galhardia, é diplomata civil humanitário da Jetro International. Nesta noite, JB irá iniciar mais um capítulo, uma nova fase desta saborosa viagem pela Bíblia. Então, a palavra está contigo para dar continuidade. Muito obrigado, meu querido irmão, colega 2 vezes, advogado e juiz arbitral. Com muita honra para nós, juiz arbitral formado pelo Instituto J.B. Oliveira, assim como a nossa querida Cleusa, também formada pelo nosso Instituto J.B. Oliveira. Meus amigos, meus irmãos, mais uma vez concito a que visitem o nosso site institutojboliveira.com.br. Nós estamos em uma crise, uma pandemia verdadeira, e muitas pessoas perderam, ou estão perdendo, ou estão em vias de perder o emprego, a sua fonte de renda, ou reduzir drasticamente o seu ganho. Isso a coloca numa situação difícil, porque as despesas não deixam de ocorrer. E nós temos que ter a receita para cumpri-la. Esqueci de dizer que a querida Mona Lisa também fez o curso conosco. Vários cursos, aliás. Vários cursos. E o que acontece? Você pode indicar algum amigo, algum conhecido, algum parente, para fazer um dos cursos que lhes habilitam, lhes dá condições de iniciar imediatamente no mercado de trabalho. É o caso de juiz arbitral, é o caso de perito judicial, perito veicular, perito em grafotécnica e documentoscopia. Pode também desenvolver melhor a sua comunicação através do curso de oratória, ou ainda procurar elementos de motivação
no curso de motivação. Então, entrem lá, conheçam e estejam prontos a indicar para seus amigos. É sempre uma oportunidade de desenvolvimento. Eu não sei se o meu irmão João Arlindo vai colocar hoje aquela frase que eu pensei numa fala do ministro Tarcísio, que Olha, crise... eu não tinha apontado ela para agora. Não, pode ser depois, não há problema, não. Tá ok. Ele diz que crise é um negócio muito bom para exercitarmos a criatividade. Olha aí que beleza. E esse ministro que está fazendo um trabalho extraordinário pelo Brasil. Ele está construindo ferrovias, restabelecendo ferrovias, construindo estradas, terminando obras que estavam paradas há muito tempo. E ele diz que está fazendo isso por criatividade e sem ter, gerando receita, sem ter orçamento. Vejam que coisa maravilhosa. Então, pensem nisso e vamos falar da nossa viagem. Fizemos em 12 etapas, em 12 vezes, a nossa viagem pelo Antigo Testamento. Isso como que uma preparação para entrarmos agora no Novo Testamento. E o que vai ser mais gostoso, mais interessante, é que nós vamos encontrar no Novo Testamento a confirmação daquilo que vimos nas profecias do Velho Testamento. Que coisa interessante. Mas eu gosto sempre de dar um preâmbulo, uma introdução, uma abertura, para que as pessoas possam, que não estão afeitas a isto, possam visualizar melhor aquilo que vamos falar. E faço isso da maneira mais ampla, mais eclética possível, porque aqui o importante é que nós tragamos ao conhecimento das pessoas a Bíblia, a informação bíblica, aquilo que está no texto bíblico, sem nenhuma tendência doutrinária. Não é esse o objetivo. E é tão bom eu identificar no nosso grupo evangélicos, católicos, espíritas, livres pensadores, porque todos têm interesse em conhecer a palavra de Deus. É isso que nós procuramos fazer. Nós temos alguns termos que gostaríamos de deixar aclarados aqui para vocês. Inicialmente, é bom sabermos que o Novo Testamento é composto por 27 livros. A maioria já sabe disso. 27 livros. São 4 evangelhos, é um livro, os 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, 21 cartas, das quais apenas de São Paulo são 13. E depois o Apocalipse de São João. Essa parte da Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no período de 45 a 90 depois de Cristo. Foi escrito todo em grego koiné, grego popular. A sua aceitação foi mais simples, por óbvio, do que a do Velho Testamento, isto é, a aceitação do seu cânon. E a formação desse cânon, que demanda também algum tempo. Até o ano 140 da nossa era, não há registro de documento escrito do Novo Testamento. Falava-se por tradição oral. As pessoas iam contando aquilo que tinham ouvido e até o ano 140 não consta nenhum registro de documentação escrita. Segundo alguns historiadores, é a partir dos anos 170 que se passa a ter forma escrita. Então, entre 150, para recuar um pouquinho, até 200, os anos 150 e 200, evidentemente, da nossa era, formou-se o cânon, que, como sabem, é a relação dos livros aceitos como inspirados, como escritura sagrada. Houve uma grande quantidade de obras produzidas nesse período. Observe uma coisa. O que mais acontece nos nossos dias? Falsificação.
falsificam tudo. É impressionante. Até dinheiro. Isso, aliás, é o que tem mais sofrido falsificação. Falsificam. E, às vezes, com uma perfeição tão grande que é difícil saber o que é verdadeiro e o que é falso, mesmo com todos aqueles aparelhos de detecção de falsificações. Falsificam bebida. Volta e meia estão pegando aí frascos, litros vazios de bebidas caras importadas que são depois preenchidos com alguma porcaria que fazem por aqui. Já estão falsificando até o uísque falsificado, o que é uma quintessência da falsificação. E isto sempre foi assim. Então, nessa época, houve muitas tentativas de criar livros para introduzir como livros autênticos. Livros, portanto, não autorizados, não aprovados e que recebem o nome de apócrifos. Alguns deles, O Pastor de Hermes, Epístolas de Policarpo, de Inácio, de São Clemente, 2 epístolas, e de Barnabé, e o Apocalipse de Pedro. Imagine, tudo isto aproveitando aquele instante em que havia um grande interesse pelo conhecimento da nova doutrina, do novo ensinamento. Então, pessoas falsificavam, criavam seus próprios textos e tentavam introduzi-los como textos escriturísticos. Acabaram, entretanto, não sendo aceitos porque não tinham um link, uma vinculação com o grupo apostólico. Aqueles que estavam mais ligados aos apóstolos, estes foram mais facilmente aceitos. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não tiveram nenhuma dificuldade em ter aceitação. Um doutor da igreja, Justino Mártir, que viveu entre os anos 100 e 165, um teólogo romano, foi o primeiro a indicar que os cristãos já liam os 4 evangelhos por ocasião das assembleias dominicais, considerando-os como obra dos apóstolos e, consequentemente, atribuindo uma autoridade análoga, ou seja, equivalente à da Bíblia. Inicialmente, na formação do nosso cânon neotestamentário, houve alguma hesitação quanto à aceitação de alguns livros. Por exemplo, a 2ª e a 3ª cartas de São João, a 2ª carta de São Pedro, a carta de Judas e até mesmo Atos dos Apóstolos. Essas passaram por um princípio de hesitação, de dúvida, de pesquisa, mas com o passar do tempo e observando o seu conteúdo e correlacionando com as outras escrituras, foram sendo admitidas como inspiradas. No fim do século II, Irineu de Lyon, que era um bispo grego, teólogo e escritor, que viveu entre 130 e 202, e que combatia ferrenhamente o gnosticismo e outras heresias, considera Atos dos Apóstolos como escritura sagrada e como testemunho de Lucas, portanto, um dos apóstolos, a respeito dos apóstolos, de sua vida, de sua conduta. O livro foi acolhido no cânon, especialmente por seu parentesco, aspas, com o 3º evangelho, o Evangelho de Lucas. Em razão dessas dúvidas e variações, somente no decorrer do século IV é constituído o cânon como nós o temos hoje. Observe, então, que houve um decurso de tempo para que houvesse a depuração e se pudesse, então, separar o trigo do joio. Os evangelhos sinóticos.
Essa palavra sinótico é formada por dois termos gregos. Sin, que quer dizer em conjunto, e ópticos, relativo ao que se pode ver. Isso significa que os sinóticos têm uma visão em conjunto dos acontecimentos. Descrevem, então, esses evangelhos, os acontecimentos da mesma forma, com pequenas variações. Esses sinóticos são três: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. E alguém está perguntando, e João? João não compõe o grupo dos sinóticos. Lamento, Xará, mas nós temos uma função muito mais importante. Calma aí. Para falar sobre isso, nós temos que dizer que é questão de redação. Um dos cursos que tenho ministrado, ainda não está online, é o curso de redação, ensinando a redigir, dando os princípios de como devemos redigir, como começar uma redação, como desenvolver, como colocar criatividade, como criar coisas agradáveis, ou seja, atratividade. Tudo isso está nesse curso de redação. E a primeira coisa que nós falamos ali é que há três tipos ou três estilos de redação. O primeiro desses estilos se chama descrição. O segundo, narração. E o terceiro, dissertação. Descrição, narração, dissertação. O que é descrição? É aquilo que o nome está dizendo. É descrever alguma coisa como você a está contemplando, tanto no aspecto físico que você está vendo, como no interpretativo, isto é, naquilo que não está visível, mas que você percebe existir. Isto é descrição. Uma boa descrição dá a você como que visão daquilo que está acontecendo. Vocês já devem ter lido notícias ou ter lido livros que descrevem um determinado local, falando, por exemplo, de um rio, de uma cachoeira, de águas que caem com um murmurejar constante, de pássaros que estão ao lado, e de animais e de florestas e tal. Você se sente naquele ambiente quando essa descrição é boa. Esse é o primeiro estilo, descrição. O segundo é narração. O que é narrar? Narrar é contar. Então, narração é contar uma história, contar um fato, contar um acontecimento, com o maior número de detalhes possível, para que a pessoa possa também se sentir conhecedora daquilo que está narrado. A narração bem feita nos dá condição de como que participar daquilo que está sendo narrado. E a terceira é dissertação. Na dissertação, nós temos como que uma defesa de um tema, de uma tese, de um pensamento, de um ponto de vista. A dissertação emite juízo de valor. Você faz uma citação, uma narração, própria descrição, mas defendendo um ponto de vista, colocando a sua posição em destaque para realçar alguma coisa. Os três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, trabalham no campo da narração e da descrição. Então, eles se preocupam em narrar aquilo que estão vendo, aquilo a que estão assistindo. Há algumas variações que são leves devido à maneira como cada um escreve, como cada um se expressa, mas isso não prejudica o conteúdo nem o sentido do texto. É apenas uma variação estilística. A forma, estilo é a forma particular de alguém escrever. E isso também está na dependência do seu estilo. Alguns mais extensos, mais prolixos, outros mais concisos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. O seguinte é o Evangelho de Marcos,
tem apenas 16 capítulos. Então, Marcos, necessariamente, vai reduzir aquilo que está dizendo, porque Mateus tem 12 capítulos a mais. Lucas tem 24 capítulos. Também está entre os dois. Isso significa que, por ser mais prolixo ou por ser mais conciso, há uma diferença, mas não no conteúdo, no sentido, apenas na forma. E João? João tem estilo dissertativo. Ele tem um objetivo. Ele quer afirmar e defender a natureza divina de Jesus. Esse é o seu objetivo. Então, ele é dissertativo porque o seu objetivo é provar a natureza divina de Jesus. E você percebe isto logo no início do seu evangelho. Como é que ele começa? No princípio era o verbo. Verbo, o termo aí usado em grego é logos. Logos equivale a verbum verbi, do latim, que significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, Jesus é divino. Jesus estava com Deus, estava ao lado de Deus. Está em João, capítulo 1, versículo 1. Aqui nós vamos fazer sempre uma leitura. Eu gosto muito de ler com vocês a Bíblia diretamente do texto, porque aí não há alteração interpretativa. Ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ele já começa com essa afirmação. Enquanto que Lucas começa historiando, Mateus começa com a genealogia, ele começa já afirmando que Jesus é divino, Jesus é Deus. No capítulo 2, ele traz o testemunho de João Batista. Aqui está. Não ainda no capítulo 1. No capítulo 1, perdão. No mesmo capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João, que estava batizando junto ao Jordão, em Betânia, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Então, ele ali afirma, nas palavras de João Batista, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus... Bom, nós observaremos depois outros textos, porque está no contexto. Eu não quero avançar além daquilo que está determinado. Nós observamos, no prosseguimento dos textos, que Mateus, Marcos e Lucas contêm praticamente as mesmas narrativas, apenas com abordagens distintas. João fala, vamos voltar a João, capítulo 2, versículo 1 a 11, João fala do primeiro milagre de Jesus. Lembram-se, não é? Bodas de Caná da Galileia. Tá bem, eu sei que vocês não estiveram lá, mas vocês leram. Bodas de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. Então, ele começa a narrativa falando da divindade de Jesus e, em seguida, demonstrando esta divindade aqui nesse episódio. Depois, ele fala dos ensinamentos de Jesus a Nicodemos. Então, ele mostra Nicodemos, capítulo 3, procurando a Jesus. Eu vou ler esse começo. E havia entre os fariseus, nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.
coisa Este aqui. foi ter Falta de dessa noite luz com aqui. Jesus. Ela me tampa a cara. Temos o microfone 11 aberto horas aí. você está com a luz acesa. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então João pega o testemunho, a manifestação de Nicodemos para consolidar, para firmar ainda mais esse conceito da divindade de Jesus. Além, ele fala e faz revelações à mulher samaritana. Está no capítulo 4. Disse Jesus, versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Eu tenho destacado sempre isto aqui. Está entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aí Jesus vai dar aquele ensino maravilhoso, principalmente sobre onde adorar a Deus. E eu digo às vezes como adorar a Deus. Ela pergunta onde devem adorar a Deus, e ele diz: mulher, crê-me, versículo 21, que a hora vem em que nem neste monte, que era o Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus diz, então, da desnecessidade de uma forma de adorar a Jesus, de adorar a Deus, se em pé, se ajoelhado, pode ser em pé, pode ser ajoelhado, mas ele diz que o importante é que o adoremos em espírito e em verdade. Além, vêm as curas. Nesse mesmo capítulo 4, a cura milagrosa do filho de um régulo, que está aqui no capítulo 4, a partir do versículo 43, e a cura do paralítico de Betesda, do tanque de Betesda, que está no capítulo 5, a começar no primeiro versículo. Então, estou mostrando a vocês que enquanto Mateus, Marcos e Lucas relatam os fatos no estilo narrativo ou descritivo, João faz no estilo dissertativo, defendendo a tese, o princípio de que Deus está em Jesus, de que Jesus é um ser divino. Agora, alguns termos que nós vamos encontrar para que comecemos a nos familiarizar. Nós vamos falar aqui de levitas, doutores da lei, escribas, fariseus, saduceus, e eu me lembrava do caso de um compadre lá do interior, e no interior as pessoas têm sempre alguém que é mais conhecedor da palavra, e perguntaram para ele, o compadre, quem eram os fariseus? E ele pensou um instantinho e disse, bom, fariseu eram aqueles que andavam farejando ele. E os saduceus? Os saduceus era aquele que andava seduzindo ele. Nós lemos escribas, o termo escribas, fariseus, doutores da lei, levitas, sinédrio, e precisamos conhecer alguma coisa para que isso evidencie algo que mais tarde nós vamos encontrar no texto. Os levitas, por exemplo, eram as pessoas da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, e que constituíram as 12 tribos, os 12 patriarcas. Pertencia a esta mesma tribo de Levi o sacerdote Araão, irmão de Moisés.
Então, Arão era o sacerdote. E nós temos no livro de Números, já falei a respeito disso, mas gosto de buscar porque é muito bonito. No livro de Números, claro, no Velho Testamento, no Pentateuco, nós temos essa indicação dada por Deus, a partir do versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, e vem aquilo que é conhecido como a bênção de Arão. São os versículos 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E conclui: Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, esses eram os levitas dessa tribo, que era a única de onde, para os judeus, deveriam sair os sacerdotes. Quando houve a cisão e a separação, do lado de cá, no Reino do Sul, ficaram as tribos de Judá e Benjamim. Do lado de lá, as outras tribos. E houve uma dificuldade no tocante à maneira de adorar a Deus, porque o culto era em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Jerusalém, na Judéia. Eles foram para o norte, Reino de Israel, com base em Samaria. E ali não tinham como voltar como ir ao templo. E Jeroboão, que havia feito essa divisão, pensou numa forma de evitar que os israelitas, isto é, aqueles do Reino do Norte, viessem para o templo no Reino do Sul, em Judá. E aí ele cria um local sagrado em Betel, um templo em Betel, e o que é pior, ídolo, um bezerro de ouro para ser adorado em lugar do culto a Deus no Templo de Jerusalém. Os levitas, então, eram os únicos a cuidar das coisas do culto. Primeiro, durante aquele período de deslocamento, no tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda ou um templo provisório. E aí nós entendemos melhor uma versão do livro de João, que também fala a respeito de Jesus, no capítulo 1 mesmo. É interessante que observemos o termo usado. Então, nós estamos no capítulo 1 de João, lemos aquele iniciozinho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 11 diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, João mostrando a divindade de Jesus. Mas eu chamo a atenção aqui para o verbo que aqui está habitou. No original, o verbo é tabernaculizou. O verbo se fez carne e tabernaculizou entre nós. O tabernáculo era o templo provisório, que durou por algum tempo, até que fosse construído por Salomão o templo para Deus. E aqui João dá essa mesma ideia. Jesus tabernaculizou conosco, esteve por um período conosco e voltou à presença do Pai, à presença de Deus. Isto que estava dizendo, de que somente entre os levitas é que poderiam
tornar-se sacerdotes, explica melhor a parábola do bom samaritano. Estão lembrados? A parábola do bom samaritano está lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Os versículos são de 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. É longo, eu não vou ler tudo isso, mas vocês podem depois ler. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. E fala daquele homem judeu que foi assaltado, roubaram-lhe tudo quanto possuía, maltrataram-no, deixaram-no como morto à beira da estrada. Outra observação que fazemos. Nos nossos dias, isso está tão comum. As pessoas que são assaltadas recebem tanta violência, às vezes desnecessária, porque não reagem, entregam aquilo que estão pedindo, mas ainda assim há uma violência excessiva, mostrando um ódio em lugar da compreensão e do amor. Eles, então, deixam-no como que morto à beira da estrada. Passa por ali um sacerdote. Isto é, a ideia é que ele havia saído do templo onde havia celebrado o culto a Deus, um homem de Deus, portanto, vê o seu semelhante caído e passa ao largo. Depois vem o levita, esse a que fizemos referência. Os levitas não receberam, quando da repartição da terra, não receberam uma parte do terreno, não receberam uma herança em terreno, porque, disse Deus, a sua herança era o Senhor. Eles tinham que desenvolver a sua atividade para o Senhor do templo e receberiam, então, as ofertas para isso. O levita era uma pessoa que só vivia para o trabalho do templo. Também passa ao largo. E aí vem o samaritano. Como já dissemos aqui, ele era considerado imundo pelos judeus, porque quando houve a conquista de Jerusalém, quando houve a conquista do Reino do Norte, de Samaria, pelos assírios, os assírios colocaram ali pessoas de outros lugares, de outras terras, e tiraram os judeus adultos dali e levaram para outros países. Então houve uma miscigenação, uma mistura, tanto do sangue quanto do culto. Por isso, os judeus que se conservavam na sua pureza de culto, na sua pureza racial, entendiam que os samaritanos eram imundos. Quando vimos aqui no capítulo 4, falando de Jesus e a mulher samaritana, ela se admira dele falar com ela. Diz, como falas comigo, que sou mulher samaritana? Nem falar eles falavam. Lembre-se que Jerusalém estava no reino do sul, aqui na parte de baixo. Samaria estava no reino do norte. Aqui a Judéia, lá Israel. Entre eles a Galileia. E muitas vezes as pessoas que tinham que ir daqui para o norte não passavam pelo território. Davam a volta para não passar pelo território. Tal era a algeriza que eles tinham. E é esse homem desprezado, odiado, diminuído, que se condói daquele samaritano e leva-o, coloca sobre ele, sobre as suas chagas, vinho e óleo, azeite, coloca-o sobre seu animal, leva até uma estalagem, paga a sua despesa e diz ao dono que lhe dê tudo aquilo de que ele precisar. Que se faltar alguma coisa, ele pagará depois. Então, esses são os levitas. Depois nós temos a referência aos doutores da lei. Eram mestres e intérpretes e também aplicadores da lei. O que nós tínhamos nesta época? A lei, que era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros.
Depois, aquilo que se comentava a respeito disto, Mishnah, que compunha o Talmud. Ensinos, então, dos mestres ao longo do tempo. Quem conhecia isso profundamente eram os doutores da lei e também os escribas. Nem todo escriba era doutor da lei, mas todo doutor da lei era escriba, porque eram aqueles que dominavam o assunto da legislação, da literatura, da lei bíblica e também do ensino. O que eles faziam era transmitir a interpretação e o ensino bíblico. Como o povo judeu, o povo hebreu, tinha na lei de Deus, tinha na palavra de Deus, tinha no Talmud a sua regra de conduta ética, conduta comercial, conduta familiar, o escriba e o doutor da lei dominava, porque ele conseguia concentrar nas suas mãos tanto a orientação da lei, como a interpretação, como a aplicação da lei que era feita no Sinédrio. No tempo de Jesus, então, eles tinham este grande privilégio, os escribas e os doutores da lei. Eles acabaram se tornando, então, especialistas em direito bíblico, administração e educação. E a sua influência se fazia sentir em 3 lugares. No Sinédrio, que era o Tribunal Superior, nós falaremos logo mais sobre o Sinédrio. Na sinagoga, que era a casa de oração, e na escola. Eram eles que abriam escolas para ensinar a ler e a escrever. O povo hebreu era praticamente todo alfabetizado, formando novos discípulos. E eles tinham uma astúcia, que era a tradição esotérica, esotérica aqui com S, esotérica, que vem do grego esotéricos, que significa o que pertence a um círculo interior. Vem de esos, grego, que significa dentro. Eles tinham, então, essa doutrina esotérica e não a exotérica, com X. Exotérica com X vem de exotéricos, que significa externo, que pertence ao lado de fora. Quando alguma coisa é exotérica, ela é aberta para conhecimento geral. Quando ela é esotérica, com S, é apenas para um pequeno grupo. Jesus aplicava isso? Sim. Perguntaram a ele por que ele falava por parábolas, quando pediram a ele que decodificasse as parábolas. Está em Mateus 16. E ele disse que a eles, aos discípulos, ele falava claramente, mas àqueles demais, não. Então, ele tinha uma linguagem exotérica no seu grupo e uma linguagem esotérica para os demais que não tinham condições de assimilar o seu ensino, não tinham condições de interpretar aquilo que ele dizia. Eles, então, não ensinavam tudo o que sabiam. Na nossa linguagem popular, não ensinavam o pulo do gato. Na minha época, era então primário, né? Agora é nível fundamental. Na minha época de primário, nossos livros tinham sempre fábulas e tinham sempre historinhas. E lá que eu aprendi o significado de pulo do gato. É que a onça pediu ao gato que a ensinasse alguns dos seus modos de se locomover com tanta leveza, pulando daqui, pulando de lá, e o gato ensinou. De repente, ela pula em cima dele e ele sai para um lado tão rapidamente que ela não teve a menor chance. E ela disse, esse pulo você não me ensinou. Ele disse, pois é, esse é o pulo do gato. E eles davam isso, pulo do gato. Ensinavam muita coisa, mas não aquilo que eles queriam reservar para si. Escondiam também ao máximo
a maneira como chegavam a determinadas conclusões. Ou seja, eles procuravam dominar pelo domínio do saber. Uma reserva de mercado. Após a destruição de Jerusalém e do templo, foram eles, os escribas, os doutores da lei, que deram uma nova forma à religião judaica. Aí nós temos os fariseus e os saduceus. Os saduceus era o nome dado a um dos grupos da sociedade judaica do tempo de Jesus. Era formado pelos grandes proprietários de terras e pela elite dos comerciantes, a parte superior. Desse grupo é que provinham os anciãos, aqueles que controlavam a administração da justiça no Tribunal Supremo, chamado Sinédrio. Do mesmo grupo provinham também a elite sacerdotal, que administrava o templo e era responsável pelo culto. Concentravam, portanto, todo o poder político. Eram colaboradores da dominação romana. Lembrem-se que a Palestina estava sob o domínio de Roma. E isso significava que tinham que pagar tributo a Roma, que tinham que subordinar-se às ordens de Roma, que tinham que baixar a cabeça em relação a tudo aquilo que os romanos determinavam. Os saduceus eram dóceis a essa situação e, por isso, eles eram mal vistos pela ala nacionalista do judaísmo. Os judeus nunca aceitaram bem qualquer dominação, nunca. Sempre procuraram rebelar-se. Esse grupo foi o principal responsável pelo julgamento e pela morte de Jesus. Vamos ver lá? Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, é Jesus perante o Sinédrio. Mateus, capítulo 26, versículos 57 e seguintes. 57. Quero aproveitar para mostrar aqui, nesse texto, aquilo que acontece com muitos dos escritos, muitos dos textos. Se vocês estiverem com a Bíblia, vão ver aí que o título dado a esse trecho que vamos ler é Jesus perante o Sinédrio. Em seguida vem Marcos 14, 53 a 65, Lucas 22, 63 a 71 e também João 18, 12 a 27. Significa que esse mesmo relato está presente também no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, 23 a 65, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 63 a 71, e no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 12 a 27. Então, esse é um dos textos que está nos 4 evangelhos. E diz assim: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Aqui está, então, como fizeram com relação a Jesus. Os anciãos, os escribas, esses anciãos eram saduceus, e o sumo sacerdote Caifás, que também era saduceu. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Bom, isso aqui vocês já conhecem, nós ainda passaremos por aqui posteriormente. Eu só quis mostrar que Jesus teve o seu julgamento, a sua condenação à morte,
altamente influenciada pela ação dos anciãos, que eram os saduceus, do sumo sacerdote, que também era de entre os saduceus. O sumo sacerdote era Caifás. O sacerdote anterior, sumo sacerdote anterior, era seu sogro, Anás, que foi sumo sacerdote do ano 6 até o ano 15. Os saduceus eram o grupo mais conservador, aceitavam apenas a autoridade da lei escrita e rejeitavam novas concepções. Algumas dessas novas concepções eram aceitas pelos escribas e pelos fariseus. Por exemplo, a crença em anjos, espírito, demônio e ressurreição. Nós vamos encontrar um episódio lá em Atos dos Apóstolos, em que Paulo se vale dessa situação para acabar com uma sessão do Sinédrio em que ele estava sendo ouvido. Vamos lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Capítulo 23. Aqui está, a partir do versículo 6. O título lá em cima diz: Paulo perante o Sinédrio. Aí vem o capítulo 23. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Observe a estratégia, a inteligência de Paulo. Ele está ali para ser julgado, sabe que no Sinédrio a composição é de um lado, os saduceus, de outro lado, os fariseus. Então, ele se vale desse conhecimento para criar uma situação que vai impedir o prosseguimento do julgamento. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Interessante. Primeiro que um sinédrio, um tribunal superior, ele era composto por 70 pessoas, um tribunal superior, tivesse dois grupos com teses totalmente opostas. Enquanto que os fariseus creem em ressurreição, anjo e espírito, os saduceus não creem. Quando Paulo disse que era fariseu e que, em relação à ressurreição dos mortos, é que ele estava sendo julgado, ele trouxe para seu lado todos os fariseus que ali estavam. E eles, então, disseram que não haviam encontrado nele falha alguma e poderia ser que algum anjo ou espírito tenha lhe falado. Numa palestra que fazemos sobre técnicas de comunicação na Bíblia, nós apontamos essa técnica usada aí por São Paulo, bastante inteligente. Bom, esse grupo, os saduceus, como grupo, desapareceram com a destruição do templo pelos romanos. A cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém foram destruídos pelos romanos no ano 70 da nossa era. E com isso, os saduceus desapareceram. O outro grupo é dos fariseus. O termo fariseu quer dizer separados. Inicialmente, eles eram aliados à elite sacerdotal e também aos grandes proprietários de terras, mas os latifundiários, mas se afastaram deles para dirigir o povo, para orientar o povo, embora mantendo um certo distanciamento do povo mais simples.
pobre está sempre numa situação desesperadora. Nem naquela época, nem nos nossos dias. Eles saíram para defender o povo, mas não o povo, o povão, o povo. E mantinham certa distância do povo mais simples, que eles julgavam ignorante e desprovidos de todo o conhecimento necessário em relação ao culto, em relação à lei. E achavam que também não eram cumpridores da lei. Os fariseus eram nacionalistas. Isso quer dizer que eles eram hostis à dominação do Império Romano. Mas essa resistência era passiva, não era uma resistência armada. Nós vamos ver que um outro grupo tinha uma atitude mais violenta, uma atitude armada. Esse grupo dos fariseus era formado por leigos, provindos de todas as camadas e da sociedade, principalmente dos pequenos comerciantes. A certa altura, a maioria do clero pobre, que se opunha à elite sacerdotal, lembre-se que a elite sacerdotal era representada pelos saduceus, também passou a integrar o grupo dos fariseus. Eram rigorosos no cumprimento da lei, mas apegavam-se à letra da lei. Jesus vai censurar isto mais de uma vez, chamando-os, não todos, é claro, de escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de imundície. Vai chamá-los de sepulcros caiados de branco, por fora até uma aparência agradável, mas cheios só de aquilo que não é bom. A maior expressão do farisaísmo foi a criação da sinagoga. A sinagoga se opunha ao templo. O templo era o território dos saduceus. E a sinagoga se tornou uma expressão religiosa, em que se procedia à leitura e interpretação da lei, oposta ao sistema cultual do templo. O templo, então, era para cultuar e a sinagoga para ler e interpretar a palavra de Deus. Esse grupo permaneceu, então, por algum tempo. Eles eram mais próximos do povo, porque o povo queria um afastamento em relação aos romanos. Os saduceus eram favoráveis aos romanos, enquanto que os fariseus não aceitavam isso. Aí temos os escribas. Sim, já falamos dos escribas. Temos que falar um pouco sobre o sinédrio. Sinédrio era o tribunal superior. Nós vimos Jesus diante do sinédrio e também Paulo diante do sinédrio. O sinédrio era como a nossa Câmara dos Deputados, formado por 70 participantes. De um lado estavam os saduceus, mais nobre, mais elite. De outro lado estavam os fariseus, que eram mais ligados ao povo, mais populares. E ali eram julgados todos os casos, e, como já disse, tivemos aqui 2 exemplos. O de Jesus, levado ao sinédrio, e o de Paulo, também levado ao sinédrio. Além destes grupos a que fizemos referência, havia outros, principalmente 2 mais conhecidos. O grupo dos zelotes, e zelote tem o seu nome relativo a zelo, indicando o zelo que eles tinham com relação à religião, ao culto, aos princípios religiosos. E outra característica é que eles eram nacionalistas radicais, ou seja, até mesmo a luta armada, violenta, contra os dominadores.
Para alguns, eles eram considerados apenas assaltantes de estrada. Talvez aquele judeu que foi socorrido pelo bom samaritano tivesse sido assaltado por um desses zelotes. O que nós temos a seu respeito é que eles eram radicais e, com isto, estavam sempre armados e sempre procurando expulsar os dominadores romanos, opor-se, melhor dizendo, aos dominadores romanos. Os outros eram os essênios. Os essênios, há muita coisa a respeito deles, há muita especulação e pouca informação precisa, porque a Bíblia não fala a respeito dos essênios. O que se sabe é que eles eram religiosos, monges que se isolavam e que procuravam ter uma vida monástica, que tinham hábitos bastante serenos, tranquilos, e que deixaram algumas informações na caverna de Qumran, onde foram encontrados, no Egito, onde foram encontrados os rolos que teriam sido preservados, teriam sido guardados pelos essênios. Também sobre eles há várias especulações. Alguns chegam a dizer que Jesus teria ficado entre os essênios naquele período em que ele se afasta do conhecimento público, ou seja, o último registro é de sua ida aos 12 anos ao templo, naquela conversa que ele tem com os doutores, e depois, quando ele volta e já começa, então, o seu ministério. Que esse período de 12 a 30 anos teria sido passado por Jesus entre os essênios. Outros já dizem que há até provas de que ele teria estado na Índia, entre budistas, outros que ele tinha estado aqui e acolá no Egito. Nós nos abstemos disso porque ficamos com aquilo que está na Bíblia. E aquilo que está na Bíblia não nos revela nada a esse respeito. Feitas essas considerações, nós vamos agora começar, porque não dá para ir além, mas eu quero fazer são 9h15, temos uns minutinhos. Evangelho segundo Mateus. Como já disse, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. E ele começa com a genealogia de Jesus. É interessante que os judeus sempre se preocuparam em manter esta linha de genealogia. Então começa dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aqui nós temos que considerar que o termo filho, em hebraico, ben, laben, não quer dizer filho biológico, mas sim da linhagem ou com as características dele. Por exemplo, Jesus Cristo não foi filho de Davi, da descendência de Davi. E Davi não foi filho de Abraão. Abraão está lá no começo, mas da descendência de Abraão. E aí vem, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e vai prosseguindo. Até no versículo 16. E Jacó gerou a Jessé, marido de Maria, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. O versículo 17 diz assim: de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. São 3 períodos de 14 gerações. 14 é múltiplo, é o dobro de 7. 7 é um número simbólico, significativo aqui na historiografia bíblica. Nós vamos ver lá em Apocalipse as 7 estrelas, os 7 candelabros, uma série de 7 que estarão lá visualizados.
Depois fala do nascimento de Jesus, a partir do capítulo 18. E tudo isso, o versículo 22 diz: E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Lembram de quando passamos pelo profeta Isaías? Está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Nós ressaltamos isto. Depois, no capítulo 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Vamos lá, então, entre a Bíblia e a tradição. Quantos eram os reis magos? Quantos? Todo mundo diz 3, né? Os 3 reis magos. Na realidade, a Bíblia não diz que eram 3. A tradição é que criou essa imagem de 3 reis magos. A Bíblia não diz nem que eram 3, nem que eram reis. O que diz aqui o texto, e eu li e vou reler: uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Uns magos. Quantos? Não sei. Uns magos. Poderiam ser 3? Poderiam. 5, 6? Poderiam. Mas a Bíblia não diz 3. Interessante é que a tradição cria coisas que não estão no texto bíblico. E eu já disse aqui, posso até respeitar como tradição, mas para mim o que vale é aquilo que está na Bíblia. Volto a lembrar que São Paulo elogiava os bereanos, isto é, os cristãos da igreja de Bereia, porque eles ouviam o que era pregado e iam conferir se estava no texto bíblico. Eu respeito, posso respeitar a tradição, mas, para mim, o que vale é a Bíblia. A tradição diz, eu vou pegar um texto que diz assim: Belchior, ou Melchior, Gaspar e Baltazar. De acordo com um documento denominado Excepta et Coletânea, um doutor da igreja, esse é considerado Santo São Beda, assim descreve os 3 reis magos. Baltazar era um homem de 40 anos, de barba cerrada, mouro, e tinha partido do Golfo Pérsico, de um lugar chamado Arábia Feliz. Melchior partiu de Ur, terra dos caldeus. Lembram-se? É a terra de onde saiu Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Da terra dos caldeus. Já era um homem de 70 anos, um homem de cabelos e barbas brancos. Gaspar era o mais moço dos 3. Tinha apenas 20 anos. Era robusto e tinha partido de uma região bastante montanhosa que ficava próximo do Mar Cáspio. Onde está isso na Bíblia? E por que considerou-se que eram 3? Porque 3 foram os tipos de presentes dados por eles: ouro, incenso e mirra. Se foram 3 presentes, levou-se a crer que eram 3 reis, 3 magos. E por que rei? Porque esses presentes eram valiosos na época: ouro, incenso, mirra. Então consideraram que eram reis, não apenas magos, mas reis, e que eram 3. Ao longo do nosso passeio, da nossa viagem, nós vamos vendo outras coisas dessa natureza. Hoje,
quando se fala em magos, fala-se em 3 reis magos, e todo mundo diz que o nome deles era Melchior, Gaspar e Baltazar. Bom, nós vamos interromper aqui no comecinho do versículo 2, porque eu achei por bem fazer essa introdução, e daqui para frente fica mais fácil, quando encontrarmos um desses termos, saber a que se refere. São 9h22. É normalmente onde paramos para possibilitar a intervenção de vocês, que eu recebo com muito agrado. Doutor João Arlindo, a direção é sua. Pois é, professor JB. O tempo passou tão rápido, essa viagem está ficando cada dia mais leve, a paisagem está muito aprazível, a gente nem percebe o tempo que leva de uma estação na outra. Tá excelente. A frase que o senhor tinha comentado, Sim. eu a preparei e eu quero colocá-la de novo para atender o seu pedido. Mas antes eu não tinha até preparado a frase naquela época, aí está a frase, eu não tinha preparado naquele ponto da reunião, porque se eu tinha me pedido uma outra, eu acho que eu tinha preparado é uma imagem. Olha que gracinha. Olha, parece uma vovozinha querida. Mulher de 99 anos. Gente, falta um ano para 100. Olha a carinha dela, de felicidade, de boa disposição. Mulher de 99 anos lê a Bíblia pela 61ª vez e diz: Deus me mostra algo novo todas as vezes. Eu li apenas 9, mas concordo com ela. Coisas que eu não havia visto antes, eu vejo agora. Que maravilha, que estímulo. E aqui está a frase que o senhor mencionou, que é a frase do ministro Tarcísio. Sim. E eu tinha preparado ela para esse momento, que é o momento onde eu faço o convite aos nossos espectadores que ainda não fazem parte da Jeto International. Aqui nós temos vários que já fazem parte, mas há aqueles que ainda não fazem parte da Jeto International e querem fazer parte e serem um diplomata civil, uma diplomata civil, um capelão, uma capelã internacional, que às vezes fala assim, mas não está no momento de fazer isso. E eu usei também essa frase, JB, com esse objetivo. Que o ministro foi muito feliz nessa colocação de dizer que a crise é um negócio legal para a gente exercitar a criatividade. Então, eu acho que está na hora de exercitar a criatividade e buscar conhecer a JET, buscar conhecer o Instituto JB Oliveira, porque daí pode render muitas possibilidades. E assim nós vamos entrar no momento de perguntas e respostas. Se me permite, JB, eu quero até dar um testemunho, é o seguinte, nessa imagem dessa senhora de 99 anos, o avô da minha esposa, ele faleceu há 2 anos atrás, em 2018, faltava pouco mais de 40 dias para completar 101 anos. Que maravilha! E ele porque ele não ficou muito tempo de cama, ele adoeceu e ela era muito saudável, um senhor muito saudável. E eu lembro que até nessa época, a rotina diária dele era levantava às 6 horas da manhã, fazia o devocional bíblico, o jornal o jornaleiro já tinha entregado o jornal para ele lá, ele lia as notícias do jornal, tomava um banho, tomava café, assistia um pouco de noticiário e depois fazia caminhada. Era assim, igual um reloginho. E tem um fato interessante, que um advogado lá na cidade, sempre via ele na rua, né, voltando para casa, o nome dele era Zoil. Ele falou, seu Zoil, entra aqui, eu vou te dar uma carona, você não está na idade de ficar andando mais não. Aí ele entrava, agradecia, entrava no carro, ele deixava ele na porta da casa dele, ele voltava e fazia a caminhada de novo. Aí um dia o André Vidal, que era advogado, perguntou, o senhor me desculpa, mas eu sempre dou carona para o senhor, mas logo após eu vejo o senhor na rua de novo. Como que é? Mas toda vez é assim. Eu falei assim, não é o seguinte,
eu estou fazendo a minha caminhada diária. Você me oferece uma carona com tanta educação que eu fico sem jeito de aceitar. Aí você me leva lá em casa e eu volto, eu não tenho nada para fazer mesmo. Fica aí a curiosidade. Pois bem, está na hora das inscrições. Obrigado pelo tempo de vocês, a minha história. Está na hora das inscrições. Para você que ainda não sabe, você faz a sua inscrição através do aplicativo Zoom. Você clica em participantes e no canto inferior aparece 3 pontinhos. Você clica e aparecerá levantar a mão. Aí você clica em levantar a mão e se inscreve para fazer a sua pergunta. Se você estiver usando o seu celular, no canto inferior direito tem 3 pontinhos. Você clica e aparecerá levantar a mão e você se inscreve para fazer a pergunta. Até agora nós temos 2 inscritos e o primeiro dele é o diplomata civil humanitário lá de Belém do Pará, Arlen Damasceno. Pode ativar o seu microfone, Arlen. Boa noite, JB. Boa noite, meu irmão. Escutando bem. Eu não me canso de parabenizá-lo essa viagem pela Bíblia, né? O senhor está de parabéns, né? De parabéns mesmo. Que como o João falou, que as horas se passou e nem percebemos, né? Mas a minha pergunta que eu perguntar para o senhor, né? Do Novo Testamento, qual desse livro dentro do Novo Testamento é denominado como o evangélico sinóticos? Desculpe, eu não ouvi bem o começo. Repita o começo. Qual desse livro dentro do Novo Testamento, né, são denominados como evangelho sinóticos? Ah, sim. São os 3 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinóticos porque têm o mesmo ângulo de visão. Sinótico é uma palavra formada por 2 termos gregos. O prefixo sin, que quer dizer em conjunto, e opticon, que quer dizer aquilo que se pode ver, ou visão. Então, sinótico é visão em conjunto. Geralmente, o que você encontra em Mateus está também em Marcos e em Lucas. Mas nem tudo está em João. João tem outro tipo de visão. A visão de João é mais dissertativa, no sentido de demonstrar a divindade de Jesus. Então, os 3 sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Obrigado pela pergunta, meu irmão. E obrigado pela presença. Maravilha. Obrigado, Arlen. E agora com a palavra o missioneiro Javier. Pode ativar o microfone, Javier. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite. Quero comunicar que eu tive a melhor viagem dessa vez lá na aldeia dos indígenas do Maranhão, viu? Eu cheguei tudo cansado, mas valeu a pena. Essa viagem foi muito boa. Eu estou falando agora a viagem do maestro JB. Muito obrigado. Não é falar demais, mas eu entrei em êxtases. Eu me senti junto, participando. Quando eu era menino, eu gostava de ler. Eu sonhava que eu estava junto com Davi, junto com os profetas. Eu voltei à minha infância, viu? Gostei muito, parabéns. Cada dia é um prazer lhe ouvir, porque lhe ouvindo a gente consegue gravar a sua sequência. É uma palestra muito boa, viu? Obrigado, espero continuar viajando. E se terminar o Novo Testamento, queremos começar de novo. Eu falo queremos porque eu que estou falando, agora os outros não sei. Em respeito a Jetro, muito obrigado. A Jetro, eu estou fazendo de tudo. Se Deus quiser, vamos começar logo esse curso da Jetro, que para mim, antes de eu ser Jetro, para mim já foi uma bênção, já está sendo uma bênção. Imagina quando eu ser. Muito Maravilha. obrigado, é só isso.
Eu agradeço muito, Javier. Bem-vindo de seu trabalho em Maranhão. Bem-vindo. Isso. Muchas gracias. Ô, Javier, aproveita e conta para a gente como é que está a situação da aldeia lá. Está tudo bem? Teve alguma contaminação de coronavírus? Como é que está? Sim, foram contaminados alguns, né? Aí me contaram que tem alguns indígenas que ficaram 20 dias deitados na rede. Que a costume dele, quando fica doente, fica na rede, para não contaminar os outros. Aí tomaram muito remédio natural. Tem um remédio chamado a casca da quina. Inclusive é daí que tira a cloroquina. Então, eu disse que é um chá muito amargo. Aí também o cumaru, que também ainda tem nessa mata, né? Foi muito bom, graças a Deus. Só pegou fogo uma casinha de outra aldeia, né? Pegou fogo e queimou, foi tudo. Mas graças a Deus a gente juntou umas roupas, um pastor doou um guarda-roupa, eu vendi, juntamos umas cestas básicas e levamos lá. Foi muito bom, graças a Deus, foi uma bênção. Na próxima vez que eu for, eu queria levar logo o distintivo da gente, mas eu sei que é tudo na hora certa. Com certeza. Muito obrigado por perguntar e estamos aqui. Obrigado. Obrigado. Ótimo. Muito obrigado, Javier. É uma bênção para nós também, viu? JB, nós não temos mais inscritos, então eu quero aqui só fazer o jabá da noite e passar para as suas considerações finais. Eu já fiz o convite, eu só queria lembrar aqui ao Arlen e ao Javier, e eu sei que isso é também recorrente para os outros, aquela frase que eu usei na vez passada do Alexander Pope: JB ensina como se não estivesse ensinando. Então, eu queria lembrar aos senhores e senhoras que na terça-feira que vem, no dia 1º/9, às 20 horas, nós temos a continuação da série Mulheres de Êxito, e a Cleusa trará aqui conosco, para uma conversa interessante, a doutora Eliana Cancisu. Eu tenho medo de falar o nome dela e falar errado, que está aqui conosco, já tem participado de algumas salas aqui conosco. A senhora é muito bem-vinda, e na terça-feira que vem estará aqui fazendo uso da palavra, trazendo aqui a sua contribuição para nós getrianos. É uma honra recebê-la aqui conosco. Na sequência, também na quarta-feira seguinte, né, dia 2/9, nós continuaremos a viagem com o JB Oliveira, que será passando pela estação de Marcos e Lucas, ou só Marcos? Não, nós vamos ainda prosseguir com Mateus. Assim. E vamos fazendo esses comparativos para fazer a linkagem. Ótimo. Para mostrar uma coisa que se liga a outra e mostrar que a Bíblia é um todo homogêneo. Isso aí. Então, nós vamos prosseguir em Mateus, pretendo ir também a Marcos, aí muita coisa que nós vimos em Mateus estará em Marcos também, então não precisaremos nos deter ali. E ver se chegamos até Lucas, também naquilo que não está nos outros evangelhos. Ótimo. Aproveitando que o senhor está com a palavra, líderes de êxito, me fale sobre líderes de êxito e fale para nós quem é André Matarazzo, por que o senhor está trazendo ele para falar para nós. Obrigado. Então, no dia 3 de setembro, na quinta-feira, nós iniciaremos um novo programa, que se chama Líderes de Êxito. Qual é o objetivo? O objetivo primeiro é mostrar para as pessoas líderes, isto é, pessoas que venceram dificuldades. Ninguém está aqui a passeio. Todo mundo está tendo dificuldades de uma natureza ou de outra. E os líderes são aqueles que conseguem vencer essas dificuldades. Há uma expressão de que eu gosto muito, que diz que o pessimista se queixa do vento. O otimista espera o vento mudar. E o líder
muda a posição da vela. Ou seja, ele não para nem para esperar, nem para se queixar. Ele coloca a vela numa posição favorável ao vento e vai em frente. Rui Barbosa disse certa feita: aquele que resolveu parar até que as coisas melhorassem, verá depois que aquele que não parou e colaborou com o momento está tão longe que jamais será alcançado. Isso é o que faz o líder. Para ele não há barreiras intransponíveis. Ele tem criatividade, ele tem ideias, ele tem aqui a bênção da presença de Deus, a imanência de Deus em seu cérebro, que o leva a criar soluções, leva a usar a sua criatividade. Então, esse é o líder. E de êxito é aquele que conseguiu alguma coisa que serve para nós como estímulo, como motivação. Nós traremos Andréa Matarazzo. Andréa Matarazzo foi vereador, na ocasião com uma votação muito expressiva, foi secretário municipal, foi secretário estadual aqui em São Paulo, foi ministro e foi embaixador. Ele foi embaixador do Brasil em Roma. Tem todo esse histórico para nos dizer, e nós vamos perguntar a ele, como alguém que queira se dedicar ao serviço público pode fazer para ter um êxito semelhante? Que caminho deve seguir? Por onde deve começar? Esta é a intenção deste programa Líderes de Êxito, que inicialmente foi uma sugestão da Cleusa Badanai. Nós conversávamos, ela sugeriu, e nós achamos muito interessante e oportuno. Muito bom. E adorei que você acertou. A Cleusa, ela tem contribuído muitíssimo com os nossos quadros aqui da Getro. O Fórum Cidadão Policial é um sucesso, Mulheres de Êxito nem se fala, e agora mais esse Líderes de Êxito. Nossa, aqui pois é, e não se esqueça, João Arlindo, que fui eu que tive a satisfação de trazê-la para a Getro. Fui eu que a convidei para fazer o curso no dia 25 de janeiro. Você é o responsável por todas essas coisas. Por toda essa bênção, por toda essa bênção. Mas eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado a sugestão, porque precisava ter homens, né? Liderando os homens de êxito, né? Uhum. Tem tantos homens aí que têm qualidades de êxito, né? Que precisam falar, mostrar para a sociedade. Isso mesmo. Está certíssimo, Cleusa. Pois bem, agora nós vamos chegando ao final. E eu passo a palavra ao JB para que ele faça as suas considerações finais. Meus queridos amigos, colegas de viagem, muito obrigado por terem prosseguido conosco, por terem continuado conosco. Eu sei que é uma questão de opção, porque nós temos muitos eventos acontecendo simultaneamente. Uns 4 amigos me mandaram uma justificativa dizendo que tinham outro compromisso ao qual não podiam faltar. Eu entendo. E eu sei que muitos de vocês deixaram de atender a outro compromisso para estar conosco. Eu agradeço muito. E peço que divulguem. Se vocês gostaram, falem para os seus amigos. Se não gostaram, falem para os seus inimigos. Mas falem, para que nós tenhamos aqui a oportunidade de formar um grupo de viagem expressivo, um grupo de viagem pela palavra de Deus, que vai tirar algumas dúvidas, que vai satisfazer algumas questões de longa data. E esta é a nossa missão. Por isso, como guia de viagem, eu peço que vocês continuem conosco e agradeço muito o que fizeram até aqui. Deus os abençoe, Deus os acompanhe, Deus lhes dê uma noite de descanso e paz. Amém. Muito obrigado, JB. Antes de finalizar, de despedir, eu quero aqui ler algumas mensagens, tem algumas aqui. O Anderson Itapetininga, JB, diz o seguinte: querido irmão e amigo, esta jornada aqui em casa está sendo anotada como um curso. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Anderson. Anderson é um querido amigo, irmão, foi meu afilhado,
foi meu afiliado no Rotary, na Ordem, acompanhei também o seu trabalho como corretor de seguros, é uma pessoa admirável, uma bênção. Ele e a família, ele, a esposa Margarete, e o filho a quem ele deu o nome de João Batista, meu, que é o JBB. O Ibrahim agradece pela viagem e deseja um bom descanso e paz para todos. Paulo Garcia, obrigado, doutor JB, excelente live. Grande bênção poder participar de mais uma live. Amém. E assim, tá. Seu Ivonei, muito boa a palestra de hoje. Obrigado, JB, boa noite a todos. Que bênção. E assim, nós caminhamos para o final, mas hoje eu tenho um anúncio para fazer, JB. Sim, por favor. Eu deixei para o final de propósito o anúncio. Um dos participantes que está sempre presente na nossa live, ele doou um curso do Instituto JB, um curso de juízo arbitral. E a pessoa indicada para receber esse curso, esse presente, é o nosso diplomata civil humano e humanitário, Arlen Damasceno. Oba! Oba! Essa pessoa pediu para poder ficar no anonimato, então Arlen Damasceno entra em contato com o Jorge para poder saber como que você acessa o curso e tal. Então, fica aí. Nós agradecemos imensamente e, mais uma vez, nós ficamos muito alegres porque esse canal da JET começou com a pretensão de trocar experiência, de trocar, de ter crescimento espiritual, também está reverberando por outras áreas e ajudando outras pessoas. Isso é muito bom a gente ver e Deus tem abençoado as pessoas através desse canal. Muito obrigado. Vejam que estão ao lado ali o Arlen e o Javier. O Javier também vai começar o curso, já está indicado para o curso, vai começar a fazê-lo. Então, nós teremos 2 novos juízes arbitrais, somando-se ao João Arlindo e também a Cleusa. Que maravilha. Maravilha. Que bom. Muito bom. Parabéns. Está crescendo. É de fato um curso que todo mundo deveria fazer. Assim, eu me despeço agradecendo honradamente ao JB pela disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento, da partilha. Agradeço a todos e a todas que têm participado conosco. Agradeço àqueles que, mesmo sem vídeo, é importante, eu quero lembrar aqui, que vocês tem vídeo durante a live, porque anima mais o palestrante, embora o JB não precisa dessa animação. Mas é muito bom quando você entra em vídeo, participa, porque nos anima mais ver você, é muito bom. Então, sempre que puder, vídeo. E assim eu me despeço agradecendo a todos e a todos, Fernando, a Eliana, a doutora Eliana, o Gonçalo está sempre presente, a Cleusa nem se fala, Dona Ruth, Pablo Garcia, Dona Miriam Teixeira, e o Fábio lá dos Estados Unidos, está lá trabalhando, faturando, mas ligadão. O Tony, percebi, o Mr. President estava presente o tempo todo, muito obrigado. E todos os outros que estão presentes. Gente, muito obrigado. Senhor Ibrahim está sempre conosco. Muito obrigado. Uma boa noite. Deus te abençoe. O microfone pode se abrir para discutir. Obrigado a todos que mandaram mensagens. Muitíssimo obrigado. Conto com vocês no prosseguimento da nossa viagem. Vamos sim. Obrigado, uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, João Lindo. Obrigado, JB. Vai ser uma honra fazer esse curso. Que bom, que bom. Seja bem-vindo ao reino de juiz arbitral. Nossa, Regina, muito obrigado. Muitas graças, maestro JB. Muitas graças. Aquilo que eu falo, eu já me sinto parte da JET. Inclusive, eu vou pedir o João Arlindo, se puder falar ou mandar o WhatsApp no bate-papo, que eu quero entrar em contato com ele. Se Deus quiser, até final de ano nós já vira JET. Já tem o seu WhatsApp aqui, o Javier.
JB, uma boa noite Então, para entre em você. contato comigo. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Cordial Grande abraço. abraço. Deus abençoe. Com licença, eu vou encerrar a sala. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite. Tchau, JB. Boa noite. Fica com Deus.